Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa meditação de hoje. Hoje trataremos do terceiro capítulo de História de uma Alma, Autobiografia de Santa Teresinha. Se você não ouviu ainda as meditações dos capítulos anteriores, procure no nosso canal do YouTube a playlist que estamos montando. É muito rico. Semana passada fizemos uma pausa devido à Semana Santa e agora seguimos com ânimo renovado pela vivência pascal. Se esse conteúdo tem te feito bem, tem te ajudado, o conteúdo do nosso canal, envie para outras pessoas, compartilhe os nossos vídeos, curta, comente, utilize desse espaço. É um espaço de fato de evangelização. E toda semente que é lançada, ela volta e produz frutos. Então, nos ajude a semear a graça do reino de Deus. Pois bem, dito isso, passemos então para a nossa meditação de hoje propriamente dita. Antes disso, rezemos um pouquinho. Peça ao Senhor, neste momento, uma graça muito concreta. A graça de olhar para a sua história, para a sua própria história, com verdade e com fé. Porque, meus irmãos, o que vamos contemplar hoje na vida de Santa Teresinha não é apenas um episódio da infância de uma santa. É um modo como Deus forma uma alma. E, de certo modo, é também o modo como Ele forma a nossa alma. Então peça ao Senhor essa graça, que Ele te visite através do Teu Espírito Santo e encontre terreno fecundo para transformar a sua vida. Hoje entramos, meus irmãos, num período decisivo da vida de Teresinha. O tempo em que ela deixa o ambiente protegido da família e começa a experimentar de maneira mais direta a dureza do mundo. Até então, sua vida se desenvolvia em um espaço profundamente marcado pela ternura, pela previsibilidade, por um amor constante que a envolvia quase sem rupturas. Nos Bissonnets, ela era cercada de cuidado, de delicadeza, de atenção. Era como ela mesma gostava de dizer, a rainhazinha do seu pai. Mas chega um momento em que essa estrutura começa a se abrir. E não é apenas uma mudança de ambiente, meus irmãos. É uma mudança de experiência de mundo. Ao entrar no internato, Teresinha deixa de ser o centro de um pequeno universo familiar e passa a ser apenas mais uma entre tantas. E essa passagem, que pode parecer simples externamente, é interiormente muito exigente. Santa Teresinha, ela mesma reconhece com uma sinceridade que impressiona que ela não sabia brincar como as outras crianças. Dito assim, pode parecer um detalhe pequeno, mas no universo de uma criança significa algo muito profundo. Não saber se inserir, não saber partilhar códigos, não saber se relacionar com naturalidade. E por isso mesmo, começa a experimentar aquilo que até então lhe era desconhecido: a rejeição. As outras meninas não a compreendem, algumas a ignoram, outras a tratam com certa dureza. Ela tenta adaptar-se,
mas não consegue agradar. E pouco a pouco vai nascendo dentro dela uma sensação que será muito marcante, a de inferioridade. Não porque alguém lhe diga explicitamente isso, mas porque, ao não conseguir corresponder ao ambiente, ela começa a interpretar a si mesma como inadequada. E aqui tocamos num ponto muito delicado da formação da alma. O sofrimento não está apenas nos fatos, mas na leitura que fazemos deles. Uma mesma situação pode gerar revolta, pode gerar fechamento, agressividade, ou pode abrir um caminho de interiorização. No caso de Teresinha, não há ainda uma virtude consciente. Ela não transforma isso em mérito espiritual. Ela sofre, chora, se cala, não se defende, não se explica, não se queixa. Mas, justamente por isso, Deus encontra espaço. São João da Cruz, ele ensina que Deus começa a purificar a alma, tocando precisamente aquilo que nela é mais sensível. No caso de Teresinha, é evidente que esse ponto é a afetividade, o desejo de ser amada, de ser acolhida, de ser reconhecida. Ao entrar num ambiente onde isso não acontece de forma espontânea, ela é então colocada diante de um vazio que ainda não sabe nomear, mas que será decisivo para a sua maturação espiritual. Ao mesmo tempo, há um elemento que torna tudo ainda mais complexo. Teresinha, ela se destaca, meus irmãos. Ela se destaca. A sua inteligência, a sua aplicação, a sua seriedade colocam ela em evidência. E isso, como acontece tantas vezes na experiência humana, desperta inveja. Uma colega mais velha passa a persegui-la de uma maneira sutil, mas constante. Pequenas atitudes, pequenas humilhações, pequenas exclusões. Nada espetacular, mas profundamente eficaz. Aqui aparece uma dinâmica muito humana, que talvez também nos toque. Quando alguém não consegue crescer, muitas vezes tenta diminuir o outro. A inveja não se manifesta sempre de uma forma explícita. Ela atua de modo indireto, insinuante, criando um clima onde o bem do outro se torna incômodo. E isso, silenciosamente, fere. Sem saber se defender, Teresinha faz o que está ao seu alcance. Ela se afasta. Ela se recolhe. Prefere não ser vista. E aquela alegria expansiva que marcava sua infância começa a se velar. Como se uma espécie de sombra se colocasse sobre a sua alma. Não porque a graça tenha desaparecido, mas porque já não é mais sentida da mesma forma. E, no entanto, Deus não a deixa sem apoio. Há uma presença que a sustenta. Celina, companheira inseparável, confidente, aquela com quem ainda pode ser ela mesma. Isso é muito importante. Porque embora o caminho espiritual implique purificações e desapegos, Deus não retira tudo de uma vez. Ele mantém mediações, presenças concretas que sustentam a alma, enquanto ela ainda não está pronta para caminhar mais despojada. Mas chega um momento em que a prova
se aprofunda. A entrada de Paulina no Carmelo. E aqui o texto de Teresinha ganha, meus irmãos, uma densidade muito impressionante. Ela não descreve apenas tristeza, ela descreve uma revelação. Diz que, naquele instante, compreendeu o que era a vida. E aquilo que vê não é uma teoria, mas uma experiência. A vida como sofrimento e separação contínua. Essa frase, ela pode soar meio dura, mas ela toca numa verdade profunda da condição humana. A vida é marcada por perdas sucessivas. Perdemos pessoas, perdemos situações, perdemos fases, perdemos seguranças, perdemos até mesmo imagens de nós mesmos. E cada perda nos revela algo. O problema não é a perda em si, mas o modo como a atravessamos. São João da Cruz constrói toda a sua doutrina espiritual sobre essa realidade. Para ele, a alma caminha para Deus através de desapegos. Não porque Deus queira empobrecer a alma, mas porque Ele quer dilatá-la. Enquanto estamos presos a apoios limitados, não conseguimos acolher o infinito. Enquanto estamos presos a apoios limitados, nós não conseguimos acolher o infinito. Mas no caso de Teresinha, essa verdade não vem como uma reflexão. Ela vem como uma ferida. A dor da separação de Paulina é tão intensa que a desorganiza interiormente. E essa desorganização começa a aparecer também no seu corpo. Surgem dores de cabeça, cansaço, insônia, perda de apetite, até que, num determinado momento, a crise se manifesta com mais força. Uma lembrança, uma emoção, uma conversa aparentemente simples, e de repente tudo se altera. Tremores, medo, agitação, como se algo dentro dela tivesse perdido o equilíbrio. Aqui entramos numa zona muito delicada, meus irmãos, mas que a tradição carmelitana ajuda a iluminar. São João da Cruz distingue claramente entre a parte sensível da alma, onde estão as emoções, a imaginação, os afetos, e o centro mais profundo, onde Deus habita. E ele afirma que Deus pode permitir perturbações nessa dimensão sensível sem que o núcleo da alma seja atingido. E isso aparece de forma muito clara em Teresinha. Mais tarde, ela reconhecerá que, apesar de toda a confusão exterior, havia algo nela que permanecia intacto, como um ponto silencioso, preservado, onde Deus continuava presente. Então, no meio dessa noite, vem a graça. Não como algo espetacular, não como uma ruptura violenta, mas como um gesto simples, um sorriso. Diante da imagem de Nossa Senhora, ela percebe um sorriso. E esse sorriso não é apenas visto, é recebido, é acolhido interiormente. E naquele instante, algo se recompõe. A paz volta a reinar, a doença recua. Mas o mais importante não é a cura física ou psicológica. É o modo como a graça se manifesta. Não impondo, não forçando, mas atraindo. Santa Teresa de Jesus, ela descreve algo semelhante quando fala das graças mais profundas.
Ela insiste que Deus age com suavidade, respeitando o ritmo da alma, conduzindo-a pouco a pouco. Não há violência na ação de Deus, há firmeza, mas há também delicadeza. E, no entanto, a experiência não termina aí. Depois da graça, vem novamente a provação. Quando Teresinha tenta explicar o que viveu, quando entra no campo das interpretações, das explicações humanas, algo se obscurece. A paz se fragiliza, a dúvida aparece. Isso pode parecer estranho, mas é profundamente coerente com a tradição mística. São João da Cruz é muito claro ao dizer que a alma não deve se apegar às experiências espirituais, nem tentar possuí-las, nem fixá-las. Porque ao fazer isso, corre o risco de perder a simplicidade da graça. Deus, então, purifica até mesmo as consolações. Se olharmos todo esse percurso, meus irmãos, nós percebemos algo muito importante. Nada, grava isso, nada foi desperdiçado. Nem a rejeição, nem a sensação de inadequação, nem a inveja sofrida, nem a perda de Paulina, nem a doença, nem a graça. Tudo foi integrado, tudo se tornou matéria de formação. Lá na frente, história de uma alma, lá na frente, Teresinha vai dizer uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim que tudo é graça. Toda experiência vivida é graça. Tudo se torna matéria de formação. E talvez seja aqui que este texto encontre com você. Porque de um modo ou de outro, todos nós já passamos por momentos em que nos sentimos deslocados, inadequados, não compreendidos, injustiçados. Todos nós conhecemos a dor de uma perda que parecia insuportável. Todos nós já experimentamos alguma forma de desorganização interior. E talvez também já tenhamos sido visitados por momentos de graça que não soubemos explicar. A pergunta, meus caros, não é se isso aconteceu. A pergunta é: o que isso produziu em você? Você se fechou ou se aprofundou? Você endureceu ou se tornou mais verdadeiro? Mais verdadeira? Você resistiu ou começou a confiar? E, mais profundamente, você consegue perceber que, mesmo nos sofrimentos mais confusos, havia algo em você que não foi destruído? Talvez seja exatamente aí que Deus estava. Leve isso para a sua oração, meu irmão, minha irmã. Peça a graça de reler a sua história à luz do olhar de Deus. Não como uma sequência de acontecimentos desconexos, mas como um caminho. Um caminho onde Deus, muitas vezes em silêncio, foi conduzindo, purificando, sustentando. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Que Santa Teresinha interceda por nós e que com ela aprendamos não apenas a reconhecer a presença de Deus na luz, mas também a confiar na sua ação quando tudo parece escuro. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos
em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até nosso próximo encontro.